Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 2 minutos, manhã de segunda-feira, hoje dia 19, é isso? É isso aí sim, 19 de outubro de 2020, segunda-feira, né? Estamos aí, já passamos da primeira quinzena, já estamos aí em direção final do mês de outubro, gente. Programa Encontros de Fé, eu sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí, estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 horas da manhã, sempre trazendo um tema a respeito da palavra de Deus, pontos práticos para que tenhamos uma vida cristã, né, em plena atividade frutífera e procurando sempre, né, ter a referência que é o nosso Senhor Jesus como nosso mestre, nosso pastor, supremo pastor, para nos orientar. Ontem à noite, final de semana, aliás, foi bênção, culto em várias localidades, sábado, Parque dos Anjos, Parque Florido e Morada do Vale 1. Um abraço aos irmãos dessas congregações, também um abraço pessoal da São Vicente, também um abraço pessoal de Glorinha, né? Temos muitos irmãos queridos naqueles bairros, entre outros tantos bairros que nós temos pessoas que congregam conosco. E domingo tivemos uma linda reunião da família, né? Ontem à noite, aqui na Parada 64, na Dorival de Oliveira 5931. Estivemos ali com toda a equipe de irmãos, pessoal do louvor, a banda, né? Foi muito legal, foi muito joia, né? Nós temos tido inclusive, né, cada vez mais pessoas novas em nosso meio. Bom dia, Bruna, bom dia também ao Léo, pessoal da equipe que está com a gente. Bom dia a você mais uma vez que nos acompanha todas as manhãs aí de segunda a sexta, das 8 até perto do meio-dia. Também você que está entrando neste momento, você que nunca tinha entrado, vamos ver quem é que está aqui. Se tem gente nova que nos acompanha, né? Vamos dar uma observada. Nós gostaríamos de saudá-los também. A temperatura 21 graus hoje em Gravataí, deverá ir a 33 graus. Aqui no estúdio está um pouquinho menos, está um pouquinho mais, aliás, 26 graus, 21 e aqui está 26. Está 26 graus a temperatura aqui no estúdio. Pessoal, nós vamos ter algumas atividades, né? Retomando aí o nosso batismo. Então, o batismo que está agendado, vamos ver aqui para o dia 22, se não me falha a memória, dia 22, exatamente, dia 22 de novembro. 22 de novembro, não é dia 22 agora de outubro, 22 de novembro. Então, faça a sua inscrição em uma de nossas congregações para o batismo, você que ainda não desceu as águas. Também no próximo final de semana, dia 25 agora, aí 25 de outubro, né, o próximo domingo, nós teremos às 9 horas da manhã o nosso jejum na região de Gravataí. Então você que é do Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, você que é de uma de nossas congregações, você é nosso convidado para estar conosco numa linda reunião de jejum, de consagração, de busca da presença de Deus, né? Eu estou falando, venho tratando esse assunto de ser servo, de trabalhar, de servir a Deus, de se encaixar na obra, né? E esse tema chamou a atenção de muitas pessoas que vieram me dizer, alguns mandaram mensagem: pastor, que tema legal esse aí, foi muito bom, né? A gente pôde compreender algumas coisas, e esse é o intuito, de trazer crescimento, trazer edificação. Por isso estamos aqui, né, nessa live, nesse programa Encontros de Fé. Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. Também, enquanto eu vou olhando aqui, vou procurando aqui no pessoal que está ligado com a gente, para ler algumas mensagens. Lembrando que você pode participar, o programa é interativo. Manda tua mensagem de texto, manda aqui teu pedido de oração, tua necessidade, tua sugestão para um tema. Também você pode, se você não tiver nenhuma sugestão, se estiver só de forma passiva na transmissão, esperando que entremos na palavra, você pode dar um oi. Você faz assim, ó, à esquerda dessa tela tem curtir, comentar e compartilhar. Faça as três coisas. Você curte, você coloca o teu comentário, nem que seja um bom dia, tudo bem, como é que tá, né? Pedido de oração, diz o bairro que você está falando, qual a cidade que você faz parte, né? De que cidade você é. E
nós vamos estar aqui lendo a tua mensagem na medida do possível. Aquelas que não são lidas no ar, né, que não dá tempo, você fique tranquilo, porque todas as mensagens são lidas posteriormente e todas, absolutamente todas são respondidas. Nós não só curtimos, a gente responde todas as mensagens. Temos uma equipe aqui trabalhando para poder lhe atender. Então, culto de jejum no próximo domingo. Não esqueça, faça a sua inscrição pelo telefone 996-321-740, está no topo da sua tela, no seu monitor, né? À direita do seu monitor, você faz a sua inscrição. O telefone é o WhatsApp. E quarta-feira também, gente, já vamos fazer inscrição para o culto de quarta. 996-321-740, faça a sua inscrição. Vamos ver quem é que está conosco. Já temos aqui alguns comentários, pessoal participando. Jussara, bom dia, Deus abençoe, pastor Márcio e todos os irmãos da igreja. Amém. Um abraço, Jussara, obrigado pelo carinho. Cláudio Antunes, da Zona Sul, bom dia. Oi, Bruna e Léo, Deus abençoe grandemente vocês. Olha aí, Bruna. Aí, Léo, legal. Abraço, irmã Cláudia de Porto Alegre. Aninha Souza, bom dia, pastor, Deus abençoe, sou do Parque. Legal, Ana, Deus te abençoe. Um abraço, pessoal do Parque, pastor Paulo, equipe ali, né? O Mário Nunes, bom dia, ótima semana a todos. Isso aí, Mário, legal, obrigado. Abraço também, boa semana. A Cláudia Antunes coloca aqui: eu aprendo e me fortaleço muito ouvindo vocês, pastor Márcio. Legal, Cláudia, ficamos felizes. Esse é o intuito que aqui estamos, né? Que é trazer edificação e crescimento. Eu vou pedir que baixe um pouquinho o ar aí, erga um pouquinho a temperatura do ar, por favor. A Letícia também conosco, bom dia, pastor Márcio, que Deus abençoe a semana de todos. Parque dos Anjos, o pessoal do Parque está ligado com a gente. Cadê o pessoal da 64? Cadê o pessoal do Parque Florido? Morada do Vale 1? Cadê essa turma querida aí? Onde é que está esse pessoal? Então dá o teu oi aqui, dá a tua curtida, faz teu comentário, compartilha. E nós queremos, né, estar aqui cada vez mais alcançando um número bem expressivo de pessoas. A Letícia coloca: bom dia, pastor. Aqui eu já tinha lido. Pessoal, eu venho falando a respeito dessa questão de ser servo, né? Falei a semana inteira, semana passada, boa parte da semana, a questão de trabalhar, de servir, como é importante esta questão de frutificar na obra, né? Ser útil na obra de Deus. E em cima disso, né, nós aprendemos que quando você serve, você é edificado, você é fortalecido, você é nutrido pela presença de Deus. Quando você serve a Deus, né, e servo significa aquele que trabalha, né? Então, o trabalhador, Jesus disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então é trabalhar em prol do reino. Nós constantemente somos abençoados, desfrutamos da presença de Deus, desfrutamos da graça de Deus, desfrutamos do poder de Deus. Quando você serve, né, é interessante que tudo que for feito deve ser feito em nome do Senhor Jesus, porque você serve ao reino de Deus, você serve a pessoa de Cristo. E como você serve ao reino de Deus, né, e servir é trabalhar, a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Isso testifica a tua fé. Testifica a tua fé. Porque se temos fé, como ficar parado? Se a fé sem obras, ou seja, a fé sem atitude, a fé sem servir, ela é morta. Ela é ineficaz. E aí nós percebemos que Jesus, ele em Marcos 2, quando ele viu, tinha 4 homens levando o paralítico diante dele, levaram por cima de um telhado, né? Para quem não conhece a história, Marcos 2, em Cafarnaum, Jesus ensinava, e aí uma multidão cercava a casa. E aí 4 homens pegaram um paralítico por entre a multidão. Imagina Jesus fazendo milagres, então havia muita gente ali, todos seguiam, todo mundo queria ver milagre ou receber um milagre. E aí, quando baixaram o leito do doente na frente de Jesus, abriram um buraco no telhado. Imagina a exposição, coisa e tal, todo o trabalho que deu, né? Carregar um homem assim não é fácil. Subir num telhado, imagina só. Aí colocaram provavelmente com algum objeto, alguma corda, deram um jeito de baixar o doente na frente de Jesus, né? Por cima do telhado. E Jesus disse o seguinte: vendo-lhes a fé,
diz o texto, vendo-lhes a fé, Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados, e ele também curou o paralítico. Então, como é que Jesus viu a fé? Pela atitude. Então, a fé sem obras ela é morta. A mulher do fluxo de sangue, ela disse consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Multidão seguindo a Jesus, muitas pessoas acompanhando ele, a história nós sabemos, muitos milagres. As pessoas queriam receber um milagre ou pelo menos ver o que estava acontecendo. Entre esses que estavam observando, tinha aqueles com boa intenção, admirados, porque sinais, milagre significa sinais. Sinais seguirão os que creem. Sinais significa os milagres, não somente ele te supre uma necessidade das pessoas, ele supre a tua necessidade, como sinal, o milagre ele é um sinal, ele aponta para algo diferente que está acontecendo. Ele aponta para o autor e consumador da fé, ele aponta para o plano de Deus e o projeto de Deus. Então as pessoas estavam olhando o que está acontecendo com tantos sinais, chamava a atenção de pessoas bem intencionadas e também pessoas mal intencionadas, tinha de tudo, mas havia uma multidão cercando Jesus. E a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofria com hemorragia há 12 anos, tinha gastado tudo quanto ela tinha, ela já e com médicos, e nada dava resultado, e cada vez seu estado se agravava mais, ela ficava pior. E ela disse consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E ela foi por entre a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Eu creio que essa mulher com fluxo de sangue, ela estava oprimida, não somente pela doença, a sua autoestima estava lá embaixo, não tinha autoestima, estava lá embaixo. Também uma mulher era considerada um ser inferior, a mulher era alguém de canto, gente? Era um negócio complicado. E também, complicado não eram as mulheres, complicado era o contexto em que elas viviam, de opressão, de um machismo, uma série de fatores que nós não vamos entrar no mérito hoje. Mas a mulher também, no seu período mensal, de fluxo de sangue, era considerada uma mulher impura. Imagina uma mulher 12 anos com fluxo de sangue. Então imagina ela por entre a multidão, ela chegou e tocou as vestes de Jesus, quietinha na dela. E Jesus começou a olhar para os lados. Quem é que me tocou as vestes? Chamou a atenção dele. Por quê? Porque dele saiu o poder e ela foi curada. Então chamou a atenção porque Jesus percebeu que alguém lhe tocou com fé. Então a fé, ela nos propõe obras, e fé e obras são coisas que andam juntas. Então servir a Deus é fruto de fé. Então quando as pessoas têm dificuldade de se encaixar no serviço, na obra, é de se pensar, será que eu estou tendo fé? Será que eu tenho fé realmente? Porque a fé, ela é um combustível que nos impulsiona. Então carro com tanque vazio não anda, não serve. Tem que ter combustível. Então, ser humano sem fé também não anda. Então, nós precisamos de combustível, nós precisamos de fé. Então, o servo de Deus, servir a Deus, é fruto de fé. Se encaixar na obra de alguma forma é fruto de fé. E aí eu quero tratar, nessa questão de servir a Deus, algumas coisas que são importantes. Uma delas é a questão de nos abster do pecado, nos abster do pecado, de buscar ter uma vida em santidade, uma vida consagrada. Isso é de extrema importância, que tenhamos uma vida em santidade. Aí nós começamos a olhar o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja bem o apóstolo instruindo de ter uma vida. Ele fala aqui, apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Então o servo, ele tem que fazer um sacrifício. Aí alguém vai dizer, pastor, mas sacrifício? O sacrifício de Jesus já não foi suficiente? Foi, claro que foi. Então que tipo de sacrifício aqui Paulo está dizendo?
Alguns, fora do contexto bíblico, né, algumas doutrinas não cristãs, creem que nós temos que fazer um sacrifício. E às vezes há uma confusão. O sacrifício é próprio? Eu tenho que sofrer? Eu tenho que fazer um sacrifício novo? Eu tenho que fazer sacrifício de sangue? Eu tenho que fazer algum tipo de oferta, de oferenda para Deus? O que Paulo está dizendo? Isso aqui é para servo, para que temos uma vida em santidade, né? E uma vida de comunhão com Deus. Nós vamos a um pequeno intervalo e eu já volto em seguida, dando continuidade sobre esse assunto. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Estamos de volta, 8 horas e 26 minutos. Tira aquele alquinho para mim, para cá. 8 horas e 26 minutos. Hoje, dia 19 de outubro de 2020. Programa Encontros de Fé. Pastor Odraldo, chega mais perto de mim um pouquinho, hein? Aí, tá fora da tela lá. Legal. Pastor Odraldo está conosco, né? Deu uma passada, deu uma espiada, mas salta aqui, vamos estar junto.
Bom dia, pastor Adroaldo. Bom dia, pastor Márcio. É uma alegria estarmos juntos aqui. Legal, bênção de Deus. Estava aqui chamando teu povo aqui, tia. Cadê o povo da Morada do Vale? Cadê o pessoal da Morada do Vale, né? Morada do Vale, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1. 64, pessoal de Gravataí, região fora de Gravataí. Ontem à noite estava assistindo o programa a irmã lá de Brasília. Sim. A Albertina, eu ia dizer Oswaldina. Albertina. Tá Oswaldina é outra irmã. conosco. Sempre junto com a gente. Eu estou falando sobre a questão, pastor Adroaldo, de ser servo, de servir, né? E nós percebemos pela palavra que essa questão do serviço, né, ela é importante porque não há como, né, se fé sem obras é morta, né? A fé se consuma pelas obras. Jesus percebeu, né, a fé nos 4 homens que levaram o paralítico diante dele. De que forma ele percebeu? Pela atitude, né, pelo envolvimento, pelo servir. Então, a mulher do fluxo de sangue, Jesus disse assim: opa, alguém me tocou. Aí os discípulos disseram: mas como assim? Tu tá todo aí, tem uma multidão te apertando e tu me pergunta, mestre, tu vem perguntar para nós quem te tocou? Mas porque ele percebeu que alguém tocou de uma forma diferente, alguém tocou com fé. E uma mulher com fluxo de sangue, fraca, oprimida, machucada, doente, né, ela teve atitude. Então, a obra em si, o se envolver, né, eu estava falando aqui que quando você tem fé, e aí nós temos que rever algumas coisas, porque tem muita gente que pode estar dentro do contexto religioso, se dizer uma pessoa de fé, mas daqui a um pouco eu fico pensando, né, se fé nos propõe obras, e se a fé sem obras ela é morta, então será que a fé, quando não se tem um envolvimento, né, o envolvimento em prol do reino, quando não se tem um coração de servo, né, porque aí eu citei o exemplo, não sei se chegou a ouvir quando estava vindo, a questão do automóvel, né? O automóvel, se não tiver combustível, não anda, para. Uhum. Né? E qual é o nosso combustível? O que nos faz andar? Né? O que nos faz servir? Porque quando a gente começa a olhar as nossas limitações diante das necessidades das pessoas, nós começamos a olhar as nossas limitações diante daquilo que pode ser feito, que é para Deus, né? Então, não, é diferente se tu fizer uma coisa para mim e eu para ti. Aí nós vamos agir dentro do aquilo que a gente domina, dentro do nosso campo de ação, dentro daquilo que nós temos habilidade. Agora, quando você vai fazer algo que não é para Deus, embora o alvo seja o ser humano, puxa, fazer algo para alguém tão capaz, será que eu tenho condição de fazer algo para alguém tão poderoso assim? E que significância pode ter eu fazendo algo para Deus? Né? É a mesma coisa, um exemplo bem simples. Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar o cara mais rico do Brasil? O cara mais poderoso do Brasil? O presidente dos Estados Unidos? Né? O líder da nação mais poderosa do mundo? Vou fazer alguma coisa para ele, mas o que eu posso fazer para um homem desse? Né? Parece estranho, não parece. Aí tu vê assim, quando você olha para Deus, nós não estamos falando de homens, nós estamos falando de Deus. O que eu posso fazer para Deus? E aí que você começa a se deparar com as suas limitações. E aí que entra a questão de fé. Né? Então, assim, somos limitados. E será que nós podemos ajudar Deus em alguma coisa? Nós podemos ser cooperadores. Então, quem tem fé... Então, interessante que a fé é essa questão de servir, né? Então, pastor Adroaldo, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Essa questão do servo, né? Porque eu vinha falando da questão de servir e também eu quero entrar nessa questão que é importante, a questão da santidade, de uma vida consagrada, né? E quem tem fé, se você tem fé realmente, você vai se envolver. Pode até ser nos bastidores, pode até não estar na vitrine, mas vai estar, o coração vai estar voltado. A mulher do fluxo de sangue passou desapercebida por todos. Mas eu vou dizer, mas ela agiu em causa própria. Na verdade, foi obra, foi atitude. Ela foi ali buscar algo, ela se moveu. Então a fé te leva, é um combustível que te leva adiante, né? Sabe, ontem o pastor estava pregando aqui, eu estava ali sentado no cantinho escutando, né? E foi forte o culto ontem, essa questão da fé. E uma das coisas que o pastor comentou sobre a questão da religiosidade, quando Pedro entra no templo. A gente pode correr o risco de não perceber qual é o desejo do nosso Senhor e nos adaptar em cima das nossas condições e esquecer aquilo que Deus realmente nos chamou para fazer. E o amor que Ele tem pelas pessoas. E daqui a pouco nós vamos deixar de exercitar essa fé e vamos nos conformando com a nossa realidade atual e daqui a pouco não vamos fazer a vontade de Deus.
E a fé realmente ela nos coloca, né, diante de Deus como servos, né? É o combustível, porque nós passamos a servir a alguém que é poderoso, mas tem um desejo. Esse alguém nos chama e ele tem um desejo. Ele tem como nós vamos viver nesta terra? Nós vamos servir a Deus. Mas o que é servir a Deus? Primeiro, nós temos que saber qual é a vontade do nosso Senhor. E assim fazer aquilo que Ele deseja, né, o que Ele tem em propósito dele. E qual é o propósito de Deus? É salvar, é curar, é libertar, é transformar o ser humano, é que haja uma vida de comunhão, né, com Ele. E daqui a pouco nós não vamos percebendo isso, e daqui a pouco vamos acomodando a nossa vida, e daqui a pouco a questão da santidade, vivemos uma vida comum, e daqui a pouco vamos envolvendo com o mundo, e daqui a pouco, eu até preguei sábado, pastor, na igreja, sobre aquele texto de Salmos que diz: quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar, né? Há uma diferença em subir e permanecer. Essa questão de permanecer como servo, né? Há um chamado, muitas pessoas começam muito bem no servir. Subir no monte, na verdade, né, pastora Duraldo? Está na presença. Está na presença de Deus, exatamente. Mas quando você está na presença de Deus, na santidade, buscando a presença de Deus, você vai servir, você vai, porque é a vontade do seu Senhor. Não tem como separar isso. Não é possível você viver uma vida com Deus, de intimidade com Deus, e não fazer a vontade dele. Eu não consigo ver essa possibilidade, pastor. Porque Deus nos chama para o servir. Carro útil não é carro estacionado na garagem. Carro útil é carro que está andando. Exatamente. E então, para isso tem que ter combustível. Há um propósito. E quanto mais as pessoas pedem... É uma conversa assim, eu estou conversando contigo claro. Assim, né? As pessoas pedem mais do Espírito Santo. Senhor, me enche do Espírito, me enche da tua presença. Encher o tanque para deixar o carro parado na garagem. Sabia que combustível no tanque do automóvel estraga. Depois de tempo estraga? Perde a qualidade. Ele perde a capacidade de explosão. Exatamente. Então assim, quanto mais... Eu vou ficar especialista em automóveis aqui. Quanto mais nós andamos e carro que anda não dá problema, pastor. Exatamente. Carro que está andando, quando tu para na garagem, estaciona, fica um tempo, aí tu começa a ver problema de bateria, problema de arranque. E aí nós vamos ver problemas mecânicos, né? Então por que ficar parado? Por que parar? Né? Vai gerar problema. Então a obra, né? A fé vai gerar obras na nossa vida, né? E nós vamos experimentando o mover e o poder de Deus fazer aquilo, quem sabe, que pessoas não fizeram ainda. Agora o que tu falou, assim, essa questão é muito forte, né? Então veja bem, carro parado na garagem, carro pode ser zero, pode ser novo. E nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Somos perdoados, né? Ele nos lava, Ele nos reconcilia com Deus. Mas carro na garagem, se já não deu problema, vai dar problema. Vai dar. Né? E aí o problema dá prejuízo. Tem que guinchar, tem que gastar, se perde tempo. Então veja bem, né, que a questão de como ter, né, porque o motor, olha, nós estamos fazendo uma analogia com mecânica interessante. E aí tu vê, o motor do automóvel, para quem não sabe, muito sabe, lubrificado, né? Ele vai óleo. Vai óleo? Vai óleo dentro do motor. Se aquele óleo ficar parado, ele vai perdendo a capacidade de lubrificar. Quando tem que ligar, ele pode não lubrificar direito e pode dar um Tranca problema. o motor. Tranca o motor, 4, 5 mil reais, 6 mil reais, conforme o carro, 10 mil reais. E o carro não anda mais. Não anda? Ele não anda, para. Não, tranca tudo. Quando tranca o motor, parou, estragou. Então, o óleo, né, ele é fundamental. Mas, então você tem que andar e tá sempre recebendo um óleo novo. A cada 10 mil quilômetros, tu bota um óleo novo. Então, essa é a nossa vida. Nós precisamos ser lubrificados pela unção, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. E é só na santidade, né? Aí a questão, exatamente. Uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de comunhão. Aí nós vamos entrar em Romanos 12, que eu estava falando aqui, a questão que Paulo diz, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa é uma questão de ser de buscar uma presença, de buscar o óleo, de buscar unção. O óleo significa unção, óleo significa se manter em condição, se manter em manutenção, se manter fortalecido, se manter capacitado. O óleo capacita o motor para que tenha uma vida longa. O óleo lubrifica o motor para que ele continue funcionando. Nós precisamos desse óleo, nós precisamos dessa unção para que nós possamos servir a Deus. Então nós temos que sair da garagem, sair do box. Nós temos que ir para a rua, nós temos que servir a Deus. E aí servir a Deus é contribuir para alguém que nós não teríamos nada para conceder diante das nossas limitações. Por isso precisamos do óleo, por isso é fruto de fé,
Por isso a obra aliás, a fé é testificada por obras, porque você faz aquilo que é inusitado aos olhos naturais, você passa a buscar alguém que você não vê, você passa a buscar um resultado que talvez naturalmente falando seja impossível, né? em prol reino, pessoas que estão precisando, e aí você vai começar a ser um colaborador de Deus. E aí Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar o óleo, mas Deus concede o óleo para aquele que está na estrada, para aquele que está servindo, para aquele que está pegando chuva, está pegando vento, né? Então, veja bem, então aqui rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Então, tem que haver um sacrifício. Aí vamos lá, sacrifício. Que sacrifício Paulo está falando? Sacrifício de um sofrimento pessoal? O sacrifício de oferta, oferendas para Deus? Hoje, seja lá que for, dinheiro, animais? Não. O sacrifício de dor, sofrimento, de derramar de sangue, Jesus já derramou na cruz, né? Sacrifício aqui, Paulo está dizendo, no sentido de abrir mão de algumas coisas, de abrir mão de nós mesmos, de fazer calar a nossa alma. Sacrifício no sentido de entrega, uma vida de altar, nos apresentar. Quando você se apresenta no altar, você leva uma vida de cruz, você se entrega como sacrifício, você está se abstendo de algumas coisas de interesse pessoal. Então essa é uma vida de santidade, é uma vida de busca, né? E aí entra outro ponto que eu quero trabalhar com o pastor Adroaldo aqui. Nessa vida para servir, nós precisamos da manutenção, nós precisamos do óleo, mas para ter o óleo, para ter a unção, nós precisamos de ter uma vida de santidade, uma vida de altar, uma vida consagrada. Romanos 8 diz o seguinte, Romanos 8, 28. Olha que interessante aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem, vamos de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, ou seja, Deus pode, no mundo que jaz do maligno, eu já preguei sobre isso, no mundo que está em trevas, aonde eu costumo dizer que é um deserto de difícil sobrevivência, um deserto habitado, Deus pode, mas como se o mundo jaz do maligno, como todas as coisas cooperam conosco? Porque Deus tem poder para intervir, né? Deus tem poder para mudar a situação, por mais que ela pareça difícil, em favor daqueles que o amam. E aí eu quero entrar nesse ponto, a questão aqui. Amar a Deus. Quando você passa a ter uma vida de altar, uma vida consagrada, ou seja, uma vida dedicada, né? Santidade significa estar separado. Consagração é se tornar sagrado, dedicar-se à divindade, oferecer-se. Isso é uma vida de consagração e uma vida de santidade. Paulo diz, ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo. Tem uma vida de entrega. Eu estou me entregando ao serviço do reino. Eu não preciso ter cargo nem função específica. É uma questão de coração. O que vai acontecer? Você vai receber óleo. Óleo significa unção. Unção significa capacitação de Deus. E os milagres vão acontecer. Você vai começar a ser útil na obra de Deus. Vai começar a ter resultado. Agora aqui, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amar a Deus, né, você colocar Deus em primeiro lugar, veja bem, quando você ama a Deus, os interesses de Deus passam a ser os teus interesses. Quando você ama alguém, o pastor Adroaldo passou casualmente aqui, deu uma folga no trabalho dele nesse horário, ele pega bem cedo, e aí liberaram ele hoje nesse horário e ele deu uma passadinha aqui. Tá ele e a esposa, ele está ali, a Josi, na recepção do estúdio, né? Então, eu sei que ele ama a esposa dele, conheço ele, né? E sei que ela ama ele também. Os interesses do pastor Adroaldo são os interesses da esposa dele. Quando você ama alguém, os interesses da pessoa amada passam a ser os teus interesses. E aí veja bem que amar a Deus, essa vida de consagração, te encaixa no propósito do serviço. Né? Hoje eu fico pensando, pastor Adroaldo, tudo que eu e minha esposa fizemos é em prol família, né? Casa, tudo a gente pensa nos filhos, né? E eu fico pensando, não que seja errado, né? Jogar um futebol, pescar, ter o teu esporte para si, assim, né? O homem, né? Esse é o meu momento, e a mulher tem o seu momento. Não vejo como errado, né? Não é pecado.
Mas eu não achei que... nunca... Depois de um tempo, eu não achei conveniente. Né? E eu comecei a investir, eu e minha esposa, numa vida completamente em comum, os dois. Né? Então, por quê? Porque os interesses dela, se eu amo ela, são os meus interesses. Os meus interesses, se ela me ama, são os interesses dela. E se nós somos um só, os interesses, se nós amamos a nossa família, os nossos interesses vão ser os interesses da nossa família. Se nós amamos a Deus, os nossos interesses vão ser os interesses de Deus. Os meus pessoais começam a ficar de canto. E a minha satisfação, o meu prazer, né, é trabalhar e servir, aí entra a condição de servir. Isso é vida consagrada. Nós temos uma vida dedicada ao casamento e à família. E com Deus não deve ser diferente, né, pastor Droga? Interessante isso. E eu e as minhas analogias. Não, mas é interessante porque quando tu ama fazer aquilo, né, servir ou estar junto, por exemplo, com a minha esposa, eu não sinto falta de ter algo para mim, porque eu tenho prazer quando eu estou fazendo algo com ela. Então não é uma coisa que tu vai ter que sentir falta de algo, porque tu já está abastecido, você já está suprido, né, com o prazer e a alegria de estar fazendo algo junto com aquele que tu ama. Essa comunhão te faz dar essa satisfação. Não é que eu vou deixar de fazer, ter prazer não pensei e em alegria. Não vou pensar em mim. Na verdade, eu estou pensando em mim porque isso me dá satisfação e Paulo alegria. diz, quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. E da mesma forma é com Deus. A gente começa a servir a Deus e começa a sentir prazer no servir. Prazer no estar com Deus. Prazer na comunhão. Então, eu poderia ter ido para casa, pastor, mas... Pô, poder estar aqui, sabe? Legal. Ouvindo uma palavra, tá junto, somando, chegar a dar um abraço no pastor. Pastor, tô contigo. Porque fortalece, tá trabalhando, tá servindo a Deus. Essa Legal. questão da comunhão e do servir nos dá prazer. É o que nos alegra, é o que nos deixa o nosso dia, né, da satisfação plena na nossa vida. Então veja bem, quando nós passamos a amar a Deus, os interesses de Deus passam a ser os nossos interesses. E aí entra a questão da fé e do serviço. Porque por que as pessoas têm dificuldades de se encaixar na obra? Né? Se encaixar na obra, a pessoa pensa, mas não me deram nenhum cargo. Não precisa. Não precisa ter cargo para servir. Com certeza não. A presença, às vezes a pessoa, mas eu não vou fazer nada hoje dentro da igreja. A tua presença, um aperto de mão, um abraço, a tua oração, a tua intercessão, na hora que nós estamos orando, nós estamos cultuando, meu irmão, tu está engrossando as fileiras. No mundo espiritual faz uma diferença. Eu tenho falado que no culto, às vezes a igreja não vem no culto de libertação. Não, mas hoje é culto de libertação. Não sou endemoniado. Mas o que a gente precisa da igreja num culto de libertação, erguendo as mãos e tá orando junto, batalhando, né, trazendo a presença de Deus no ambiente, a igreja ela é fundamental numa batalha. Arão e Ur, em determinado momento, que Moisés estava intercedendo para Deus, eu não me lembro qual o endereço bíblico, talvez nossos universitários ali, quando Moisés estava orando e ele passou, ele cansava e o povo de Israel estava lutando em batalha. Aí quando os braços iam cansando da oração, o povo de Israel começa a perder a batalha. Quando Moisés erguia os braços, o povo de Israel começava a vencer a batalha. E Moisés foi cansando. Aí Arão e Ur, acho que eu me arrepiar só de pensar. Arão e Ur seguraram os braços de Moisés e sustentaram os braços de Moisés. Oi? Êxodo 17, anote aí. Então o que aconteceu? Os dois irmãos, eles podiam pensar, o líder é Moisés, né? Não tem nada, vou assistir. Eu vou assistir. O líder é Moisés. Mas Arão e Ur fizeram o quê? Por mais que eles não tivessem em evidência, mas eles foram depois notados e estão no texto bíblico. Nós estamos falando hoje sobre eles. Por uma atitude de servo. Eles não queriam aparecer. Eles diziam assim, eu vou ajudar, eu vou servir. E sustentaram os braços de Moisés. Né? Então veja bem, eles cooperaram para com o líder. Então sustentaram os braços, ou seja, eles auxiliaram na batalha, eles ajudaram, mas eles não estavam no campo de batalha. Vocês que pensam. Eles estavam lutando. Eles estavam no mundo espiritual. No mundo espiritual. Então a tua presença, veja bem, a questão de coração de servo é de contribuir na questão espiritual. Entra a questão prática numa livraria, numa portaria, numa recepção, de aparador, carregador. Pode a pessoa receber um cargo futuramente ou ter um título? Pode. Mas isso é resultado e um reconhecimento de uma graça e de um chamado que foi desenvolvido lá atrás. Lá atrás. Né? Então veja bem, precisamos ter uma vida de santidade. Precisamos ter uma vida de altar. Precisamos ter uma vida de entrega. Isso gera fé. Se nós não estamos servindo, nós
será que nós podemos dizer que temos fé? Porque servir é fruto de fé. A fé é testificada pelas obras. A fé sem obras, ela é morta. Então, meu irmão, Jesus disse, aquele que der um copo d'água para um dos meus pequeninos, né? Aquele que... Então, assim, são coisas simples, mas de extrema importância. Sabe que tem coisas que me marcam. E uma delas, quando tem um irmão muito querido, que ele tem 2 irmãos que fazem isso, que me chamam a atenção. Que é quando a gente se encontra, e pastor, tudo bem? Tudo bem. Ele olha para mim assim, o senhor está bem? O senhor está bem mesmo? Porque a gente tem que cuidar dos pastores. Eu até interpretei aqui contigo o olhar deles para mim assim, tu tá bem? Tu tá bem mesmo? Né? Então veja, são pessoas que não estão na vitrine, mas têm um zelo e uma atitude de fé a tal ponto de perguntar, pastor, precisa de alguma coisa? Tu tá bem mesmo? Tudo bem contigo? Deus te abençoe. E teve vezes de orar junto com eles, orar por eles ali, e eles pegaram, logo terminar minha oração, amém, eles, Senhor, abençoa o pastor Márcio, coisa e tal. Então que legal isso. Que benção. É muito legal. Então veja bem essa questão de servir a Deus. E aí entra um ponto também, essa questão, né, de uma vida de entrega. Uma vida de entrega, uma vida de altar, uma vida comprometida. Quando você passa a amar a Deus, você passa a ter interesse nas coisas que são interessantes para Deus. Né? O que tem valor para Deus é que vai ter valor para você. E aí, por que o pastor Eduardo passou aqui? Porque ele ama a Deus. Né? E aí, por que nos envolvemos? Porque amamos a Deus. E o propósito de Deus, quando nos envolvemos, é abençoar a tua vida. Verdade. Abençoar a tua família. Abençoar o teu lar. E Deus quer te chamar para essa obra, para esse serviço. O carro que anda todos os dias é o que menos dá problema. É verdade. Um carro parado, você pode ter certeza, você vai ter que mandar, às vezes, abrir o motor, limpar o motor. Eu já vi gente comprando carro que ficou 15 anos parado, e tem colecionador que gosta, vai lá e compra, e eles levam o carro guinchado, largam na oficina, o cara tem que desencravar o motor, lá um mecânico, toda uma habilidade técnica, bota uns produtos, porque não anda, não funciona. Pense você que jogador que está no campo, aliás, no banco de reserva, você já viu o que eles fazem? Tem que aquecer, tem que treinar durante a semana, tem que estar preparado. Sempre em movimento. Preparado. Sempre em movimento. Quando eles voltam, né, falando de futebol, quando eles voltam da temporada, né, das férias, eles têm que ter um tempo de preparação, porque se eles forem pro jogo, eles vão se machucar, vão ter lesão, né? Então eles têm que estar preparados. E sempre preparado, porque nunca sabe quando vão ser chamados. Em atividade. Em atividade. Então, irmãos, Hebreus 12, amanhã eu quero continuar. Hebreus 12, 14 diz assim, ó, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Então, o servo, aquele que tem fé, quer trabalhar, precisa ter uma vida de santidade. Amanhã eu quero falar sobre santidade, sobre se abster do pecado, né? E essa vida de servo, de santidade, de como desfrutar dessa unção, desse óleo. Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu quero ler um texto, inclusive, que fala sobre vários aspectos do pecado, e é uma questão de separação, quando você ama a Deus, quando você começa para receber mais o óleo de Deus, além de deixar o pecado, qual é a outra atitude? Não é só deixar o pecado, tem outras coisas que nós devemos fazer para desenvolver uma vida de santidade, de unção, ter o óleo novo, né? E estar na estrada. Carro bom é carro que está na estrada, é carro que está sendo útil, né? E desfrutar do poder e do sobrenatural de Deus. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã e te somos gratos a Deus pela tua bondade, o teu amor e o teu carinho. Te agradecemos, Senhor, por sermos escolhidos pela obra da cruz, para que sejamos encontrados, Senhor, por meio da fé, na condição de servir, de trabalhar, de frutificar, sendo participantes, cooperadores para com o teu propósito. Por isso te pedimos nesta manhã, Senhor, toma cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã. Manifesta, Senhor, o poder do teu Espírito Santo, aquele que intercede por nós, mas também aquele, Senhor, que trabalha no homem interior, desenvolvendo um coração segundo o teu coração. Nós oramos abençoando os nossos irmãos. Dá uma semana de vitória, uma semana de bênção. Senhor Jesus, derrama do teu Espírito.
guarda, livra de todo mal, abençoa cada lar, cada família. Nós repreendemos, Senhor, todo dardo inflamado do inimigo que seja anulado, repreendemos toda obra das trevas, ministramos sobre a tua vida uma unção e uma graça, um despertar no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Nós te abençoamos nesta manhã. Em nome de Jesus, toca, Deus, com teu poder naquele que nos assiste, naquele que vai nos assistir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Odraldo, ficamos por aqui. Vamos ver quem mais mandou mensagem. O pessoal tem participado, assim, uma participação bem legal, hein? Vamos ver aqui, Mário Nunes, eu tinha lido. A Terém Prestes, bom dia, pastor. Bom dia, Terém. A Josi, irmã Josi, do pastor Odraldo. Josi, Deus te abençoe. A Cláudia Antunes, amém, amém. Eu tomo posse desta bênção, pastor. É isso aí, Cláudia, Deus te abençoe. Bastante gente interagindo conosco. A Marileia Fraga, bom dia, pastor Odraldo, admiro muito o seu trabalho e a humildade que trata as suas ovelhas. Que legal. A Marileia, Morada do Vale. Estela Car, como é que é? Estela Car Colombe, a paz do Senhor, paz. Estela, o Amador com a gente também, bom dia, culto forte ontem, presença de Deus, abraço. Legal, Amador, abraço, querido. A Helena Silva também com a gente. Bom dia, pastor Odraldo. O pessoal tá ligado, hein? Eu tenho que te botar mais seguido aqui, ó. A Eunice Melo, bom dia. A Vanilda Luzana, bom dia, Vanilda. Um abraço aí pro Renato, para vocês, viu? Mandei uma mensagem logo cedo pro Renato aí. Quem mais? A Vivi também tá com a gente. Tá aqui. Deus abençoe a semana. Vivian e Márcio Morada do Vale. A Letícia também está com a gente. Bom dia, pastor. Deus abençoe. Semana de todos. Amém. A Vera, que eu já tinha lido a mensagem dela, ela botou aqui: bom dia, muito forte culto ontem. Deus abençoe. Porto Alegre. Legal, Vera. Deus te abençoe. E aí, a Aninha junto com a gente. Jussara. Que joia, gente. Vamos ficando por aqui. São 8 horas e 49 minutos. Pastor Odraldo, algum recado aí? Só lembrando os irmãos que nós já estamos com as inscrições abertas para o culto de amanhã, terça-feira, na Morada do Vale, nas congregações dos bairros, e também já estamos com as inscrições abertas para o culto de jejum, né? No domingo. Já estamos fazendo inscrições já nos cultos ali na Morada do Vale. Eu creio também no Parque Florido, no Parque dos Anjos. Faça a tua inscrição logo, porque como vai ser um jejum de toda a cidade, é importante que as congregações dos bairros estejam se inscrevendo para que a gente possa acomodar a todos. E buscar uma vida de santidade, o pastor Márcio vai falar, e uma forma é se separar, jejuar, orar, buscar se entregar a Deus. É uma bela oportunidade. E esse tema é pertinente, eu quero falar sobre isso. É intencional. Não quero dar spoiler, né? Mas é intencional. Essa semana eu tô falando sobre a questão. Mas se inscreva. Dê o teu nome, se inscreva, não perca a Ó, aqui, pastor. Isaías 58, vai um texto que vai entrar amanhã. Fala sobre jejum. Que manda mensagem aqui, o Vitor entrou agora, mandou mensagem agora. A paz de Deus, hoje às 20 horas tem oração. Um abraço. Verdade. Bem lembrado, Vitor. Toda segunda-feira, pessoal, tem oração em todas as nossas congregações. Gravataí, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Valeão e Parada 64. Então hoje às 20 horas, em uma de nossas congregações, reunião aberta de oração, você é nosso convidado. Vamos ficando por aqui. Até amanhã. Um forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus.
grande